torcedor do Santos, atenção! O que está acontecendo nos bastidores do Peixe pode mudar completamente os próximos passos do clube. Tem negociação que parecia praticamente resolvida, mas agora surgiu uma situação que pode colocar tudo em risco. E o mais interessante é que uma decisão tomada neste momento pode influenciar diretamente a chegada de novos reforços ao Santos. Mas calma, porque eu não vou entregar tudo logo de cara. Existe um detalhe nessa história que pode fazer a torcida questionar a estratégia da diretoria. E quando você entender o que está por trás dessa negociação, vai perceber por que os próximos passos do Peixe precisam ser acompanhados de perto. Além disso, o Santos continua se movimentando no mercado em busca de alternativas para fortalecer o elenco. Será que a diretoria vai conseguir manter os acordos que já estavam encaminhados? Será que algum reforço pode acabar sendo prejudicado por causa dessa situação? E principalmente, a decisão que o Santos está tomando é realmente a melhor para o clube? Fica comigo até o final, porque hoje vamos revelar todos os detalhes, e depois de conhecer toda a história, eu quero saber sinceramente o que você faria se estivesse no lugar da diretoria santista. E antes de começar, já faça aquela força para o nosso trabalho, deixe o like, inscreva-se no Jornal do Santos e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para o canal continuar trazendo diariamente as principais notícias, negociações, reforços e bastidores do Peixe. E já aproveita para participar. Deixe sua opinião nos comentários, porque a voz da torcida é fundamental e quero saber se você concorda com as decisões que estão sendo tomadas. Então prepara-se, torcedor, porque a notícia de hoje tem negociação, dinheiro, reforços e uma reviravolta que pode surpreender muita gente. Não saia daí, porque vamos começar agora. O Santos está acelerando os trabalhos nos bastidores para resolver uma pendência que vem limitando diretamente os movimentos do clube no mercado da bola. A diretoria alvinegra busca levantar até 40 milhões de reais para colocar algumas obrigações financeiras em ordem e, principalmente, quitar a dívida com o Mônaco, da França, referente à negociação envolvendo Jean Lucas. A expectativa é de que os pagamentos sejam realizados até sexta-feira, dia 21, abrindo caminho para o Peixe tentar derrubar o transfer ban imposto pela FIFA. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabiano Fará, que revelou detalhes sobre as alternativas encontradas pelo Santos para conseguir reunir o valor necessário. O clube teria uma verba importante prevista por meio de um patrocinador e também poderá receber recursos relacionados ao mecanismo de solidariedade, com uma quantia que pode chegar a 5 milhões de reais. Além disso, a diretoria estaria avaliando recorrer a instituições financeiras para conseguir completar os pagamentos e regularizar a situação. A resolução desse problema é considerada fundamental para os próximos passos do Santos. Sem o transfer ban, o clube fica limitado para registrar novos jogadores e acaba encontrando dificuldades justamente no momento em que precisa fortalecer o elenco. Por isso, a diretoria trabalha para liberar o caminho e permitir que o técnico Cuca receba as peças que considera necessárias. E um dos nomes que aparece no radar santista é conhecido da torcida brasileira. Trata-se de Matias Zaracho, meio-campista argentino que atualmente defende o Racing. O jogador despertou o interesse de Cuca, que já trabalhou com ele durante sua passagem pelo Atlético Mineiro. A relação entre treinador e atleta pode ser um fator importante em uma eventual negociação. Durante o período em que estiveram juntos no clube mineiro, Cuca e Zaracho participaram de conquistas importantes. A equipe levantou troféus do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, criando uma ligação que agora pode ajudar o Santos em uma possível tentativa de contratação. Apesar do interesse, a negociação ainda não é simples. Zaracho está se recuperando de uma lesão, e o Santos precisará avaliar cuidadosamente a condição física do jogador antes de tomar uma decisão definitiva. A diretoria quer entender quanto tempo será necessário para que o argentino esteja novamente em condições de atuar em alto nível. Segundo as informações divulgadas, uma negociação com o Racing pode acontecer, mas dependerá principalmente da avaliação do departamento responsável e da evolução da recuperação do meio-campista. Cuca gostaria de contar com reforços rapidamente, mas o clube não pode assumir um compromisso sem ter segurança sobre a condição do atleta. A urgência do treinador ficou evidente depois da derrota para o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva após o jogo, Cuca pediu que a diretoria fizesse um esforço para resolver o transfer ban e possibilitar a chegada de novos jogadores. O Santos precisa aumentar a qualidade e as opções do elenco para enfrentar a sequência decisiva da temporada. Além de Zaracho, o Peixe também trabalha em outra negociação.
O clube encaminhou uma possível troca envolvendo o zagueiro Adonis Frias e o lateral direito Gaston Martirena, do Racing. A operação mostra que o Santos já está planejando mudanças no elenco, mas a punição da FIFA continua sendo um obstáculo que precisa ser eliminado. A situação esportiva aumenta ainda mais a pressão sobre a diretoria. O Santos está próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e precisa urgentemente reagir. Enquanto Cuca tenta encontrar soluções dentro de campo, a diretoria corre contra o tempo nos bastidores para resolver as pendências financeiras e liberar o clube para contratar. Se o Santos conseguir derrubar o transfer ban, a expectativa é que o mercado santista ganhe velocidade. Zaracho pode se transformar em um dos principais alvos, enquanto outras negociações também poderão avançar. Agora, a torcida aguarda para saber se a promessa de resolver a situação até sexta-feira realmente será cumprida e se o Peixe finalmente terá liberdade para reforçar o elenco. Torcedor do Santos, agora eu quero saber a sua opinião. O Peixe está trabalhando para derrubar o transfer ban e, caso consiga liberar os registros, Matias Zaracho pode aparecer como uma das opções para reforçar o meio-campo. Mas fica a grande pergunta. Você aprova o Santos investir em Zaracho ou acha que a diretoria deveria priorizar outro tipo de reforço? E tem mais, considerando que o clube precisa reagir no Campeonato Brasileiro, você acredita que a chegada de Zaracho poderia fazer diferença no time do Cuca? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber como você, torcedor santista, enxerga essa possível contratação. E se você quer acompanhar todas as notícias do Santos, transferências, reforços, bastidores e novidades do mercado da bola, inscreva-se no Jornal do Santos. Deixe o like e ative o sininho. Comente agora. Zaracho seria um bom reforço para o Peixe? Sim ou não? E se você pensa que as movimentações do Santos terminam por aqui, pode ficar ligado, porque a nossa segunda notícia traz uma situação ainda mais interessante. O Peixe está tentando encontrar soluções para reforçar o elenco, mas uma negociação pode tomar um caminho completamente diferente do esperado. E tem um detalhe envolvendo outro clube que pode ser decisivo nessa história. Vamos entender exatamente o que está acontecendo, porque essa notícia promete dar o que falar entre os santistas. O Santos está muito perto de fechar mais uma contratação para reforçar seu elenco. O clube paulista avançou nas conversas pelo meio-campista Alexander, atualmente ligado ao Atlético Mineiro, e pode desembolsar cerca de 5 milhões de euros, valor que corresponde a aproximadamente 30 milhões de reais. A negociação ganhou força justamente durante a partida entre Atlético Mineiro e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Alexander estava inicialmente no grupo relacionado para o confronto, mas acabou sendo retirado da lista. A ausência chamou a atenção e pouco depois, surgiram informações de que o jogador estaria negociando sua transferência para o Santos. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, o acordo entre os clubes está encaminhado e o Peixe pretende adquirir o atleta em definitivo. A operação representa uma aposta importante da diretoria santista para fortalecer o setor de meio-campo, que precisa ganhar novas opções para a sequência da temporada. Alexander vinha encontrando dificuldades para conquistar espaço no Atlético Mineiro nos últimos jogos. A falta de oportunidades acabou contribuindo para que o jogador avaliasse uma mudança de clube em busca de mais minutos e de um papel mais relevante dentro de uma equipe. O Santos apareceu como uma alternativa concreta e conseguiu avançar rapidamente. O Peixe não foi o único interessado no jogador. O Vasco também havia demonstrado interesse e chegou a consultar as condições para contratar o meio-campista. Entretanto, a forma da negociação acabou sendo determinante para definir o destino do atleta. Enquanto o Vasco buscava uma possibilidade de empréstimo, o Santos apresentou uma proposta para comprar os direitos de Alexander de maneira definitiva. Esse detalhe teria sido fundamental para que o clube paulista levasse vantagem nas conversas. O Atlético Mineiro dava preferência a uma saída em definitivo, e a disposição do Santos em realizar um investimento de aproximadamente 5 milhões de euros acabou colocando o Peixe em uma posição favorável. A situação ganhou ainda mais curiosidade porque Santos e Vasco estão diretamente envolvidos em uma disputa dentro do Campeonato Brasileiro. Enquanto os dois clubes brigam por objetivos importantes na competição, também acabaram protagonizando uma disputa fora das quatro linhas pelo mesmo jogador. Para o Santos, a contratação de Alexander pode representar mais do que simplesmente a chegada de um novo atleta. O meio-campista chega em um momento no qual o clube precisa aumentar a qualidade e as alternativas do elenco, especialmente em uma temporada marcada por pressão e pela necessidade de resultados.
Agora a expectativa da torcida santista fica pela confirmação oficial da negociação. Caso o acordo seja concluído nos termos divulgados, o Peixe terá investido aproximadamente 30 milhões de reais para contar com o jogador em definitivo. A contratação também coloca uma questão interessante para a torcida. Será que Alexander conseguirá assumir rapidamente um papel importante no Santos? O jogador terá a oportunidade de recomeçar em um novo ambiente e buscar a sequência que não vinha tendo no Atlético Mineiro. Enquanto isso, o Vasco acaba ficando para trás justamente por ter apostado em um formato diferente de negociação. O clube carioca queria um empréstimo, mas o Atlético Mineiro buscava uma venda definitiva. O Santos entendeu a exigência do Galo e decidiu avançar com a compra. Agora, resta aguardar os últimos detalhes para saber quando Alexander será oficialmente anunciado como novo jogador do Santos. Se tudo for confirmado, o Peixe terá conseguido dar um verdadeiro chapéu no Vasco e garantir mais um reforço para o seu elenco. E aí, torcedor santista, você aprova o investimento de aproximadamente 30 milhões de reais em Alexander? Na sua opinião, o meio-campista pode se tornar uma peça importante no Santos ou a diretoria deveria procurar outras opções para reforçar o setor? Deixe sua opinião e participe do debate sobre o futuro do Peixe. Torcedor do Santos, agora eu quero saber a sua opinião. O Peixe está muito perto de contratar Alexander por aproximadamente 30 milhões de reais e ainda teria conseguido superar a concorrência do Vasco, que buscava o jogador por empréstimo. Mas fica a grande pergunta. Você aprova o Santos investir 30 milhões de reais na contratação definitiva de Alexander? Na sua opinião, o meio-campista tem potencial para se tornar titular e fazer a diferença no Peixe? Ou esse valor poderia ser utilizado em outra posição mais carente? Deixe sua opinião nos comentários e dê uma nota de 0 a 10 para essa contratação. Quero saber como a torcida está enxergando esse possível reforço. E se você quer acompanhar todas as novidades, contratações, negociações e bastidores do Santos, inscreva-se no Jornal do Santos. Deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Comenta aí, Alexander vale 30 milhões? Sim ou não? E agora, torcedor, chegamos à informação que fecha o nosso vídeo de hoje. Essa é a nossa última notícia, mas eu já aviso, não saia daqui antes de conhecer todos os detalhes. Porque essa história envolve uma possível mudança importante nos planos do Santos. A diretoria está tentando encontrar uma solução, existe interesse de outros clubes e uma decisão pode acabar influenciando diretamente os próximos reforços do Peixe. Depois de ouvir tudo, eu quero saber se você concorda com a postura do Santos. Fica até o final e comenta a sua opinião. O Santos vive um momento de movimentação intensa nos bastidores. Depois de conquistar uma vitória importante por 3-0 sobre o Vasco em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe conseguiu deixar a zona de rebaixamento e agora tenta aproveitar o embalo para reorganizar o elenco. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, a diretoria continua buscando alternativas para reforçar a equipe. Porém, uma negociação que parecia encaminhada pode sofrer uma reviravolta. O futuro de Adonis Frias voltou a gerar preocupação dentro do clube, principalmente porque uma possível mudança de destino do zagueiro pode afetar diretamente outra operação que o Santos vinha construindo no mercado da bola. O defensor estava sendo negociado com o Racing da Argentina, em uma operação que fazia parte dos planos do Peixe para conseguir a chegada do lateral direito Gaston Martirena. A ideia seria realizar uma troca por empréstimo, permitindo ao Santos contar com o jogador argentino sem precisar desembolsar uma grande quantia. Entretanto, o Atlas do México entrou na disputa e procurou os representantes de Adonis Frias. O clube mexicano teria apresentado uma proposta considerada mais vantajosa para o jogador. Diante dessa possibilidade, o staff do zagueiro passou a avaliar novamente o futuro do atleta e teria recuado do entendimento que vinha sendo construído com o Racing. Segundo informações do jornalista Wagner Frederico, os representantes de Frias chegaram a procurar o Santos para conversar sobre a situação. O clube, porém, teria deixado claro que considera o acordo com o Racing encaminhado. Embora o jogador ainda não tivesse assinado o contrato definitivo com a equipe argentina, existia um procedimento previamente estabelecido para a conclusão da transferência. A situação envolve exames médicos, viagem e apresentação antes da assinatura do contrato. O problema é que, diante da proposta do Atlas, o jogador e seus representantes teriam decidido analisar a alternativa mexicana. Para o próprio Adonis Frias, a oferta do México seria mais interessante. Entretanto, existe um obstáculo importante. O zagueiro ainda possui vínculo com o Santos.
Portanto, uma eventual saída para outro clube precisaria ser negociada com a diretoria santista e respeitar as condições contratuais existentes. O Santos, por sua vez, não demonstra interesse em abandonar o acordo com o Racing. Isso acontece porque a negociação com o clube argentino está diretamente relacionada à possibilidade de contratar Gastón Martirena. Como o Peixe enfrenta limitações financeiras, a troca por empréstimo seria uma solução considerada bastante conveniente. A operação permitiria ao Santos receber Martirena por empréstimo até o meio do próximo ano, sem a necessidade de realizar um investimento elevado. Por isso, a diretoria prefere manter o acordo original em vez de aceitar uma proposta diferente pelo zagueiro. O Atlas teria colocado na mesa aproximadamente 5 milhões de dólares, valor próximo de 26 milhões de reais. A quantia seria superior ao investimento feito pelo Santos para contratar Frias, mas mesmo assim, o clube paulista teria recusado a possibilidade e informado que pretende negociar o jogador com o Racing. Enquanto tenta resolver esse impasse, o Santos também continua observando outras oportunidades no mercado. O clube conversou com representantes de Alexander, que vem tendo poucas oportunidades no Atlético Mineiro, e teria demonstrado interesse em uma negociação por empréstimo. A possibilidade seria trazer o meio-campista por uma temporada sem custos de transferência. O jogador também estaria interessado em defender o Santos, o que pode facilitar as conversas entre as partes. Agora, a diretoria santista precisa agir com cuidado. Resolver a situação de Adonis Frias é fundamental não apenas para definir o futuro do zagueiro, mas também para não colocar em risco a chegada de Martirena. Ao mesmo tempo, a possível contratação de Alexander mostra que o Peixe continua ativo nos bastidores. Depois da vitória sobre o Vasco, a torcida ganhou um pouco mais de esperança na luta contra o rebaixamento. Agora, o desafio é fazer com que as movimentações fora de campo também contribuam para uma reação dentro das quatro linhas. A pergunta que fica é: o Santos conseguirá manter o acordo com o Racing e ainda garantir os reforços que Cuca precisa? Torcedor do Santos, essa decisão pode mudar os próximos passos do Peixe no mercado. O futuro de Adonis Frias virou uma incógnita depois do interesse do Atlas, do México. O Santos quer manter o acordo com o Racing porque a negociação pode facilitar a chegada de Gastón Martirena ao clube. Mas agora eu quero saber de você. O Santos está certo em recusar uma proposta de aproximadamente 26 milhões de reais pelo Adonis Frias para manter o acordo com o Racing? Ou deveria aceitar o dinheiro e buscar outra alternativa para reforçar o elenco? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você faria se estivesse no lugar da diretoria santista. E aproveita para se inscrever no Jornal do Santos, deixar o like e ativar o sininho, porque aqui você acompanha as principais notícias, negociações, reforços e bastidores do Peixe. Comenta aí, manter Frias no acordo com o Racing ou aceitar a proposta do Atlas?